Bem, vamos estar conversando sobre o tecido ósseo. E o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo especializado. E assim como o tecido conjuntivo, vai ter células, matriz extracelular, na qual vai se encontrar água, a substância fundamental, junto com as proteínas fibrilares, colágeno e dentre outras também. Além disso, também, dentro da substância fundamental, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, proteínas, glicoproteínas presentes também. Então, todas essas substâncias vão estar presentes também no tecido ósseo. Mas algo que caracteriza bastante o tecido ósseo é a presença de cristais de hidroxiapatita e a capacidade que a matriz extracelular tem também de se calcificar. Então, devido a essa característica, a gente vai ter aí o tecido ósseo, principal constituinte do osso, garantindo essa resistência, essa rigidez que vai estar atrelada à sua função de proteção e suporte, proteção dos órgãos moles, das vísceras, como por exemplo os ossos do crânio, protegendo aí o encéfalo, como por exemplo também as vértebras protegendo a medula, assim como as costelas protegendo as vísceras aí presentes no mediastino. Então, falando em relação ao tecido ósseo, nós temos aí que é o componente principal do esqueleto, servindo aí de suporte, proteção para os órgãos vitais, suporte para os tecidos moles, funcionando também como um sistema de alavancas, uma vez que ele vai estar ligado a tendões que vão estar ligados aos músculos, quais quando contraem, alavanca estes ossos. Além disso, também, ele vai estar alojando e protegendo a medula óssea, proporcionando apoio de músculos esqueléticos, justamente para garantir esse movimento, junto com o sistema esquelético, o sistema muscular e articular. O sistema esquelético forma o sistema osteomioarticular, que vai estar garantindo essa mobilidade que a gente consegue observar e interagindo bastante também com o tecido cartilaginoso, uma vez que o tecido cartilaginoso ele funciona como molde também para a formação do tecido ósseo, por substituição desse tecido e calcificação desse tecido cartilaginoso do tipo hialina. Além disso, também, o tecido ósseo vai ser depósito de cálcio, que vai estar formando a hidroxiapatita. Além de cálcio, também outros íons como o fosfato. Então, quando o organismo estiver precisando, a nível de uma alteração hormonal, hormônios como o paratormônio e a calcitonina vão estar regulando a taxa de cálcio. Quando o corpo precisa, o osso, que é um depósito de cálcio, libera para o sangue, para o plasma, aumentando novamente o nível plasmático de cálcio. Ou quando o corpo está em excesso, quando o plasma tem em excesso cálcio, esse cálcio vai ser novamente depositado ali no osso. Então, nós temos aí as diversas características do tecido ósseo e também associado às funções que nele está imbuído. Como é um tecido, naturalmente vamos encontrar diversos tipos de células especializadas. Uma das primeiras células a ser mencionadas e que se encontram também na periferia são as células osteoprogenitoras. Como o próprio nome infere, essas células vão estar garantindo a geração das células específicas do tecido ósseo. Então, a célula osteoprogenitora ela tem uma origem mesenquimal e ela vai estar se diferenciando, formando células específicas, como por exemplo o osteoblasto. E o osteoblasto, que é oriundo da evolução da célula osteoprogenitora, ele vai ser aquela principal célula ativa que também vai ser periférica e vai estar produzindo em grande quantidade a matriz extracelular, ou seja, a matriz óssea, que é rica em todos aqueles componentes mencionados e típicos vistos também no tecido conjuntivo. Esse osteoblasto, posteriormente, ele vai sofrer alteração, diferenciação, perder 70% em torno do seu formato celular, dos componentes dentro dele também, e ele vai ficar mais afilado, se diferenciando no osteócito. O osteócito é uma célula ativa também, é uma célula que vai continuar sendo ativa, mantendo ali a própria matriz extracelular, a própria matriz óssea. Ele faz comunicação entre as outras células por meio
dos seus canalículos. Nesses canalículos a gente vai ter junções do tipo gap, que permite a conexão entre um canalículo e outro de uma célula vizinha, permitindo assim o contato, difusões de nutrientes, de substâncias, mantendo essa célula viva. E diferente do tecido cartilaginoso, o tecido ósseo ele é vascularizado, tem nervos ali passando. Se a gente for olhar o osso em si, o osso não só tem tecido ósseo, o osso é um órgão, né? Então ele tem outros tecidos conjuntivos. Medula óssea, que é formada pelo tecido hematocitopoético, onde vão estar presentes ali nos espaços dos ossos, que daqui a pouco a gente vai falar. Tecido adiposo, ali na medula óssea amarela, que é mais uma situação mais evoluída, mais desenvolvida na faixa etária mais avançada, que aumenta a quantidade dessa medula. A presença também de tecido nervoso, pelos próprios nervos que vão estar presentes. Então, nós temos aí vários tipos de tecido conjuntivo dentro do próprio osso. Mas voltando aqui falando do osteócito, o osteócito é uma célula ativa. Mantém a matriz? Mantém. E mantém uma comunicação entre as demais células. Por isso que a importância também dos exercícios físicos, uma vez que a própria caminhada, o próprio exercício físico gera uma sinalização aí nessas células por uma pressão, por um estresse mecânico e fazendo com que essas células sejam ativas. Se, por exemplo, alguém está imóvel, para de andar, vai diminuindo a produção dessas células, porque essas células elas recebem um estímulo mecânico e esse estímulo mecânico é essencial para a manutenção dessa célula, e essa célula continua viva. Outra célula presente é o osteoclasto, só que vocês observam aí que a origem é diferente. Eu tenho a origem aqui do osteócito do osteoblasto, a partir de uma célula osteoprogenitora que vem de uma célula mesenquimal, origem de uma linhagem celular óssea. Já o osteoclasto ele tem uma linhagem vinda lá da medula óssea, uma linhagem leucocitária. Então a gente tem uma linhagem diferenciada. Ele é uma célula multinucleada, vários núcleos, devido à fusão de uma célula progenitora oriunda do tecido hematocitopoético. Então é uma célula progenitora hematocitopoética mononuclear, a mesma que daria origem ao monócito. Por isso que a gente tem aí como osteoclasto como macrófago do tecido ósseo. E a função dele, enquanto os outros produzem matriz, o osteoclasto ele vai estar reabsorvendo matriz, modulando então aí e regulando o tecido ósseo. Então a gente pode observar aqui o osso, temos aqui as células osteoprogenitoras que se diferenciam dos osteoblastos, e esses osteoblastos ainda podem, além de se diferenciar em osteócitos, que vão compor a parte interna aqui desse osso envolto por matriz óssea, esse osteoblasto também pode se diferenciar em células endosteais ou periosteais. O que é isso? O endósteo é o revestimento interno aqui da parte óssea. O periósteo é o revestimento externo. Então, essas duas células de revestimento ósseo, podem ser formadas a partir do osteoblasto. E todas essas células aqui são oriundas inicialmente da célula tronco mesenquimal, como é o padrão do tecido conjuntivo. Com exceção, a gente pode ver aqui os osteoclastos. Então, os osteoclastos, eles têm uma origem diferenciada de uma célula aqui progenitora, das mesmas progenitoras dos monócitos, né? A gente vai ter aqui o osteoclasto, ele vai ter um osteoclasto nativo, depois ele vai ficar ativo para exercer seu papel de reabsorção. Então, podemos observar essas células do tecido ósseo aqui nesses esquemas, nessa fotomicrografia. Então, vejamos os osteoblastos aqui mais periférico, tá? Temos aqui ó, a fileira de osteoblasto. E vejam que o osteócito também é interno. O mesmo padrão, assim como o tecido cartilaginoso. Vejam que o osteócito está envolto aqui por matriz óssea. Então, essa parte rosa aqui é tudo matriz óssea. A parte avermelhada aqui, ó, matriz óssea. E aqui, ó, são as trabéculas, os espaços onde a gente vai ter a medula óssea. E o tecido aqui é o tecido hematocitopoético. Então, aqui dentro vai ter a medula óssea. E nessa parte aqui, a gente tem a própria matriz óssea e dentro vamos ter os vários osteócitos. Na periferia, os osteoblastos. Então vejamos aqui a mesma coisa. Matriz óssea, osteoblastos, osteócitos e podemos encontrar alguns osteoclastos também
tá? Os osteoclastos, esse agrupamento de células aqui. Ó, vemos mais um pouquinho aqui nessa fotomicrografia. Os osteoblastos, olha, vários osteoclastos aqui, uma linhagem diferente dos osteoblastos, matriz óssea, aqui depósito, matriz óssea, olha os osteoblastos mais uma vez, osteócitos internos, periféricos dos osteoblastos. Vejam aqui também, como eu falei, algumas cavidades a gente pode ter células mais achatadas, que são os endósteos, que é uma diferenciação já dos osteoblastos. Então, quando a célula estiver mais achatadinha, assim como vocês veem lá no alvéolo pulmonar, vão ser endósteos. Olha os osteócitos aqui, olha um osteoclasto aqui junto também, agrupado. Então, vejam, tudo isso aqui dentro, que está irregular, é a própria medula óssea, composta por um tecido hematocitopoético. E vejam também que nós podemos encontrar adipócitos aqui dentro do tecido ósseo, como mencionei anteriormente. Vemos aqui ó, o osteócito ocupando um lugar no espaço. Esse lugar no espaço que ele ocupa é chamado de lacuna óssea. Vamos ver melhor também uma outra fotomicrografia lá, mais à frente. E saindo dos osteócitos, nós temos os canalículos que permitem a comunicação de um osteócito com o outro. Bem, o tecido ósseo a gente já viu características, função, os tipos de células, e eles podem ser classificados em compacto e esponjoso. Compacto é aquele tecido mais externo, tá? A gente vê aqui, a própria histologia mostra, ele é mais unido, por isso bem compacto mesmo. Já o esponjoso tem essa aparência de esponja mesmo, com vários espaçamentos que são chamados de trabéculas, onde a gente vai encontrar a própria medula óssea. Então a gente vê aqueles espaçamentos aqui, a própria medula óssea dentro das trabéculas. Essa parte íntegra aqui é do próprio tecido ósseo. Então vejamos mais aqui especificamente as trabéculas. Vemos aqui a cavidade medular, onde passa a medula óssea. Dentro dessas trabéculas vamos ter a medula óssea. Aqui já temos um sistema de organização de como funciona o próprio osso. Então, o tecido ósseo maduro ele é bem sistematizado, organizado, tem um sistema bem específico, com a formação desses vários ósteons aqui, que são esse padrão sistêmico aqui circular. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses ósteons melhor. Tá? Veja aqui vasos sanguíneos passando dentro dele. Aqui é para enfatizar mais que a gente tem essas trabéculas, esses espaços onde a gente vai ter a medula óssea. Então, classificação pode ser como osso compacto e esponjoso. Então, falando desse sistema ósseo organizado, a gente chama de sistema de Havers, onde a gente vai ter esses agrupamentos aqui dos próprios osteócitos, cada pontinho desse aqui representa um osteócito, e o lugar que ele ocupa no espaço é a lacuna óssea. Vejam que eles fazem aqui essas lamelas concêntricas, ou seja, ao redor do centro. Então nós temos várias lamelas, e o conjunto dessas lamelas forma um ósteo. Ó, todas essas lamelas aqui ao redor desse canal, que é chamado de canal de Havers, a gente vai ter o conjunto dela como um ósteo. Então aqui nós temos um canal de Havers. Pelo canal de Havers a gente vai poder passar vasos e nervos, tá? Então, os vasos sanguíneos trazem os nutrientes dentro desses canais e nutrem as células que estão aqui ao redor. E as outras células mais distantes recebem essa nutrição por meio de difusão. Lembram lá que nos osteócitos eu tenho canalículos, esses canalículos eles se conectam, permitindo assim o contato célula a célula. Então nós temos aqui conectando um canal de Havers com o outro, canais de Volkmer. Permite essa conexão entre os canais de Havers. Então aqui o conjunto desses ósteos, nós temos o sistema de Havers. Vejam aqui a presença de hidroxiapatita, aquela matriz abundante. Beleza. Então aqui a gente consegue ver melhor esse sistema de Havers e os canais de Volkmer. Vejamos aqui, ó. Aqui é um canal de Havers que nós temos passando vasos sanguíneos.
passando por meio desses canais. Veja um canal de Habermas conectado com outro através de um canal de Volkmann. As células aqui, que formam as lamelas, essas lamelas são essas formações de células juntas. Vejam aqui os canalículos saindo dessas células e conectando uma célula com outra. E através desses canalículos vai estar passando nutrientes, íons, vai estar passando aí oxigênio. Vejam aqui com maior aumento a célula, o osteócito aqui. Vejam aqui os canalículos saindo desse osteócito e vejam que o osteócito ele ocupa um lugar no espaço que é exatamente a lacuna óssea. Então nós temos aqui um ósteo formado por várias lamelas de osteócitos que se comunicam entre si por meio dos canalículos e esses osteócitos ocupam um lugar no espaço que é a lacuna óssea. Então essas estruturas elas são cruciais aí para estar entendendo o tecido ósseo. E esse sistema de organização é o que classifica um tecido maduro, um tecido ósseo maduro. Então vejamos aqui a integridade dentro de um osso compacto e aqui já a presença aquela parte mais esponjosa, né? A presença das trabéculas. Bem, como mencionado anteriormente, aqui a gente consegue ver uma fotomicrografia de um osso por desgaste, a presença de um canal de Habermas, a presença de osteócitos ocupando a lacuna, formando as lamelas concêntricas ao redor do próprio canal de Habermas, recebendo aqui nutrientes diretamente desse canal e passando esses nutrientes íons para outras células por meio dos canalículos. Vejam aqui esses fiozinhos saindo das células, essa conexão por meio de junções do tipo gap que conectam essas duas células. E esses canalículos formam as lamelas, e as lamelas concêntricas vão estar ao redor do canal de Habermas, formando os ósteos. Lembrando que os osteócitos eles se encontram numa lacuna óssea, ok? Então aqui a gente vê um ósteo completo. E isso vai estar padrão dentro de um tecido já ósseo maduro. Além disso, a gente consegue ver o periósteo aqui mais externamente, revestindo externamente um osso compacto. E internamente a gente vai ter os endósteos, que a gente já viu também. Que a gente vê a medula óssea, formada por tecido hematocitopoiético, né? Além da classificação como osso esponjoso e compacto, podemos classificar como em relação ao nível de maturação desse tecido ósseo. Então, temos o tecido ósseo primário, ou imaturo, ou também não lamelar, e o tecido ósseo secundário, que é o que veremos mais à frente. Então, esse primário ele é bem caracterizado pela desorganização dessas células. Aquele padrão de organização aqui não conseguimos ver no tecido ósseo primário. Além disso, também a matriz óssea ela é bem desorganizada e heterogênea. Então, os osteócitos, os osteoblastos, que vão estar em maior abundância do osteoblasto, vão estar começando a formar osteócito, e aquele sistema de organização ainda vai estar sendo formado. Já o secundário, a gente vai ter aqui a presença do periósteo mais externo, parecido com o pericôndrio lá no tecido cartilaginoso. E o padrão aqui que diferencia é o sistema de organização. A gente vai ter os ósteos aí presente, as células aí formando lamelas ao redor de um canal de Habermas. Essa organização que marca o tecido ósseo secundário ou maduro. Então, podemos contrastar aqui, ó, o tecido ósseo imaturo, desorganizado, e o maduro, bem organizado com os ósteos, canal de Habermas, os osteócitos aqui organizados em lamelas, presentes dentro de lacunas, e aqui vários ósteos, né? Beleza. Então já vimos as características do tecido ósseo, funções do tecido ósseo, os principais tipos de células, diferentes tipos de classificações presentes nele e o sistema de organização do tecido ósseo que é diferente do que a gente já viu em outros tecidos. Mas como esse tecido ósseo ele é formado? Qual é o processo que acontece para a sua formação? Um tipo é a ossificação intramembranosa, basicamente lá o envolvimento de células mesenquimais, e a ossificação endocondral, como o próprio nome está dizendo, endo, dentro, condral, relacionado aí ao tecido cartilaginoso. Então nós temos uma placa de cartilagem dentro do tecido ósseo,
que vai ser substituída através da calcificação, dando espaço para células de tecido ósseo. No primeiro tipo de ossificação, vemos aqui células mesenquimais, tá? O mesênquima. Então, essas células dão origem ao próprio osteoblasto, e a partir dessas placas, a gente vai ter o desenvolvimento dos osteoblastos, e esses tecido ósseo ele vai se transformando de um tecido ósseo primário para um tecido ósseo mais secundário, como a gente consegue ver aqui na formação do osso compacto, né? Então, isso vai estar a ossificação intramembranosa dentro de uma membrana, como o próprio nome está dizendo, uma membrana de mesênquima, que de células do mesênquima vão estar se diferenciando em osteoblasto. Já a própria ossificação endocondral, temos aqui, no período da formação óssea, temos aqui a presença de cartilagem que vai sendo substituída por tecido ósseo. Então, inicialmente, aquele osso lá, vamos dizer assim, era formado só por cartilagem. E ao longo do desenvolvimento vai aparecendo tecido ósseo, que vai se diferenciando e vai ganhando espaço. Vejam que conforme o desenvolvimento vai acontecendo, a gente vai ter aqui uma parte do osso compacto, osso esponjoso, o canal aqui, onde a gente vai ter a medula. E vejam que aquele disco epifisário aos poucos vai sumindo, ficando apenas uma linha epifisial. E vejam que a cartilagem que compunha antes o osso longo completo, ela vai se restringir no adulto apenas nas extremidades, tanto proximal quanto distal. Então essas cartilagens é a cartilagem hialina, uma cartilagem ali articular, que a gente viu que não tem pericôndrio nutrida ali pela própria sinóvia dentro da articulação sinovial. Então, isso aí é o envolvimento da cartilagem como um ponto, uma placa aí que vai ser substituída por tecido ósseo. Então, a gente consegue ver com mais ênfase aqui essa cartilagem sendo substituída, a migração de células para essa região, os vasos vão ser um meio, né, por onde as células vão estar se invadindo essa cartilagem e ganhando espaço, dando espaço aí para deixar o osso maduro. Então aqui a gente vê a própria fotomicrografia com essa cartilagem em zonas específicas. Eu tenho inicialmente a zona de repouso, em que as células cartilaginosas estão em repouso. Depois essas células vão se proliferar, formando aqui grupos exógenos axiais enfileirados. Posteriormente, essa cartilagem ela vai hipertrofiar, ganhar, aumentar o tamanho, consequentemente depois calcificando e depois dando espaço aqui para, de fato, a ossificação para o tecido já ósseo. Então, observamos aí a presença típica do disco epifisário que se encontra dentro do tecido ósseo. Aqui a gente vê mais um pouco a zona em repouso, de proliferação em 2, hipertrófica, de calcificação e depois o próprio tecido ósseo. Então, de fato, é aí que a gente observa as diversas funções do tecido ósseo. Primeiro vimos características, funções, tipo de células, classificações e tipo de ossificação. Assim como os demais tecidos de tecido conjuntivo, o tecido ósseo ele tem extrema importância para proteger, suportar os diversos órgãos, dando a resistência importante para o que a gente vê e entende como organismo. É isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês.